Olá, hoje é dia 20 de junho. Eu gostaria de ler no mesmo capítulo de Romanos que começamos nesse mês, que é o capítulo 8 de Romanos, os versos 12 e verso 13 também. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Paulo gosta muito de utilizar então, aqui traduzido nessa versão, de maneira que, em inglês a gente fala therefore. Ele já nos explicou muitas coisas importantes, né? Já nos falou, desde o capítulo 3, ele vem nos falando da justificação pela fé, da redenção, da adoção, que ele vai continuar ainda falando também nesse capítulo. Na verdade, ele nos falou da obra de Deus, né? Da obra que Deus faz. A salvação é uma obra divina. Mas quando você encontrar um de maneira que, é porque lá, preste atenção, aquilo que ele vai falar é para você colocar em prática. De maneira que. Therefore, a gente fala em inglês, donc, em francês. Assim você aprende um pouco de francês ou de inglês. Ele já nos explicou, já nos disse no início do capítulo 8 que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E agora ele está dizendo, agora que você está em Cristo Jesus, você não deve nada para a carne, para poder continuar vivendo segundo a carne. Eu estava conversando com uma amiga esta semana, ela estava me dizendo, eu assisto todos os dias as suas meditações, mas você não tem falado de arrependimento. Aí eu pensei, falei, tenho sim, claro que tenho. Porque quando você lê o capítulo 6, existe o arrependimento no capítulo 6. Como é que ele é descrito no capítulo 6? No capítulo 6 de Romanos, Paulo nos explica a obra de Cristo Jesus na cruz, quando ele nos mata, né, mata a velha natureza, ele nos coloca no túmulo e depois, no terceiro dia, a gente pode ressuscitar com ele. A nova vida, a vida cristã verdadeira, a vida cristã pregada nos evangelhos, é uma ressurreição com Jesus. No dia em que você nasce de novo, nasce do alto, no dia que você ressuscita, aquele dia, aquilo aconteceu, porque aquela terceira parte de Romanos 6, quando diz, agora oferecei-vos a Deus. E isso, na verdade, é o arrependimento. Porque arrependimento vem de uma palavra em grego que quer dizer uma mudança de mente. E o que seria você está conduzindo numa estrada, você percebe que ao invés de estar indo para Paris, você está indo para Madrid. Aqui na nossa região passa a estrada que vai para Madrid, para Lisboa. Você queria ir para Paris, mas de repente você percebe que está indo para Lisboa. Então você dá a meia volta. Arrependimento é dar a meia volta. Mas no texto que a gente está lendo aqui, de Romanos 8, 12, 13, Paulo vai usar um verbo no presente, num presente contínuo. Então isso quer dizer que você se converte uma vez, mas, por exemplo, num certo dia, você chega em casa, a comida não está pronta, a casa não está limpa, você quebra a louça, você grita, você fala um monte de palavrão e você sobe para o seu quarto. Aí o Espírito Santo fala com você e fala, você não deve nada para a carne, mas você deve para o Espírito de Deus. Aí você desce para mortificar a sua carne, você desce e pede perdão. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para a sua sogra. Você que falava mal da sogra, um dia você diz, não, eu não devo nada para a carne. Isso é coisa da carne. Então você volta e pede perdão à sua sogra. Isso é se converter. É dar meia volta na sua cabeça. Porque se você continua naquela direção, você vai cair no buraco. Se não vai ser hoje, daqui a 10 anos você cai. O salário do pecado sempre é a morte, né? Isso, uma vez que a gente colocou isso na cabeça, ajuda. Tudo que você faz e que é errado vai te levar à morte. E lá você percebe que você foi longe demais, então você volta, pede perdão, dá uma meia volta. A única direção boa que existe é aquela de Jesus. Você já está seguindo nela, na direção da justiça de Jesus, justiça de Deus. Então, minha gente, a gente não deve nada, não somos devedores à carne, para vivermos ainda segundo a carne. Porque se você viver segundo a carne, você vai morrer. Agora, se pelo Espírito de Deus você mortificar as obras da sua carne, você vai viver. E geralmente são em situações assim, muitas delas ligadas à má utilização da nossa língua, da boca, da palavra. O peixe morre pela boca, né, se diz. E muito crente está morrendo pela boca também, porque fala muita besteira, né, tá amaldiçoando a si mesmo, né? Tudo que sai da nossa boca que não é bom cai sobre nós mesmos.
todo perdão que não é dado, que não é recebido, a pessoa que não o faz sofre as consequências. Então, minha gente, vocês não devem nada à carne, porque você já está no Espírito de Deus. E se você ainda não está no Espírito de Deus, que melhor momento do que esse de estar no Espírito de Deus? Então, não devemos nada para essa carne. Nada. A nossa vida agora não depende mais das obras da carne, mas do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quantas vezes forem necessárias, faça essa volta na sua mente e volte para a justiça de Deus, sempre, sempre. É a melhor opção, é o melhor caminho. Que Deus te abençoe.